Se existe alguém na Bíblia que poderia ter desistido várias vezes por causa das perseguições, esse alguém é o apóstolo Paulo. Ele foi rejeitado pelos judeus, apedrejado, preso injustamente, difamado, traído, perseguido em quase todas as cidades por onde passou, e ainda assim continuou firme, inabalável e produtivo. Enquanto muitos param quando são atacados, Paulo crescia. Enquanto alguns se retraem diante da oposição, Paulo se fortalecia. Seu ministério não sofreu por causa das perseguições. Ele floresceu apesar delas. E a grande pergunta é: como ele conseguiu isso? Como alguém pode suportar tanto sofrimento, permanecer motivado e ainda transformar o mundo? É exatamente isso que vamos aprender hoje. Paulo não apenas enfrentou perseguições, ele as venceu. Ele transformou ataques em oportunidades, feridas em histórias de fé e prisões em plataformas para o Evangelho. E você pode aprender esses mesmos princípios. Você está enfrentando críticas, injustiças, oposição ou resistências na sua caminhada? Prepare-se. Hoje você vai descobrir como Paulo mantinha a fé, a coragem e o propósito mesmo quando tudo parecia contra ele. Aqui estão 3 princípios poderosos que explicam como Paulo venceu as perseguições e como você pode vencer também. Mas antes de dar esses princípios, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você receber os nossos próximos vídeos e também deixa o like para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Se existe um segredo que explica a resistência extraordinária de Paulo diante das perseguições, esse segredo está na convicção inabalável de que seu chamado vinha diretamente de Deus. Ele não começou seu ministério motivado por aplausos, reconhecimento ou pela busca de relevância. Ele começou porque Cristo o chamou de forma direta, inesperada e irresistível no caminho de Damasco. Essa consciência moldou tudo o que ele viveu. Para Paulo, sua missão não era uma escolha humana, mas uma convocação divina. E quando você sabe que Deus te enviou, nenhuma oposição humana tem poder suficiente para te parar. Em Gálatas 1, Paulo deixa isso explícito. Ele faz questão de afirmar que não é apóstolo por vontade de homens. Não é fruto de conferência, assembleia, indicação ou influência humana. Ele faz questão de separar seu chamado das estruturas humanas justamente para deixar claro o fundamento da sua coragem. Se não foram homens que o levantaram, homens também não poderiam derrubá-lo. Essa consciência é decisiva. Quando o seu valor depende da aprovação de pessoas, a perseguição te paralisa. Mas quando a sua identidade está fundamentada no chamado de Deus, a perseguição apenas expõe quem você realmente é. Paulo viveu isso de maneira prática. Ele foi criticado pelos judeus, rejeitado por alguns cristãos, acusado de falsificar sua autoridade e, em muitas ocasiões, teve sua integridade questionada. Se o chamado dele fosse sustentado por votos humanos, sua missão terminaria ali. Mas Paulo não se intimidava. Ele não precisava convencer ninguém de que era apóstolo. Ele sabia que aquele que o encontrou no caminho para Damasco é quem havia determinado seu destino. E é exatamente aqui que está um dos princípios mais poderosos da vida cristã. Pessoas podem rejeitar você, mas não podem cancelar o que Deus estabeleceu. Podem te desacreditar, mas não podem desfazer aquilo que o céu escreveu. Podem tentar apagar sua influência, mas não podem apagar o propósito para o qual você foi criado. Paulo entendia isso como poucos. Ele era perseguido, mas não abalado, atacado, mas não destruído, questionado, mas nunca confundido. Porque ele não vivia para agradar homens. Ele vivia para obedecer àquele que o havia chamado. Essa convicção não nasce do orgulho, mas da revelação. Quando Deus chama, Ele mesmo planta dentro de você algo que não pode ser removido. Paulo diz que Deus o separou desde o ventre de sua mãe. Ou seja, ataque, antes de qualquer perseguição, antes de qualquer erro passado, Deus já havia decidido o seu propósito.
A perseguição não anulava o chamado, no máximo o aperfeiçoava. É por isso que Paulo podia seguir em frente mesmo quando todos pareciam contra ele. Ele sabia que sua missão não dependia das circunstâncias externas, mas da fidelidade daquele que o enviou. E essa é uma das maiores lições para qualquer pessoa que enfrenta oposição. Quando você vive com consciência do seu chamado, a opinião alheia perde o poder de te controlar. A perseguição deixará de ser uma ameaça e se tornará uma confirmação de que você está no caminho certo. Observe também que Paulo não buscou aprovação humana quando recebeu o chamado. Ele afirma que não consultou carne nem sangue, nem subiu imediatamente a Jerusalém para buscar validação dos outros apóstolos. Ele foi direto para onde Deus o enviou. Essa atitude revela algo essencial. Quando Deus confirma, você não precisa de mais ninguém para autorizar aquilo que ele já determinou. A opinião humana pode até contribuir, mas nunca será suficiente para sustentar ou invalidar algo que nasceu no coração de Deus. É por isso que a convicção do chamado produz coragem. Paulo enfrentava perseguições sem se desestruturar, porque ele sabia que não estava cumprindo um projeto pessoal, mas uma missão divina. E quando você sabe quem te chamou, você também sabe quem te sustenta. Você entende que perseguições podem ferir, mas não têm poder de interromper. Podem atrasar, mas não conseguem impedir. Podem desgastar, mas não podem apagar o que Deus acendeu. Por isso, se Paulo vencesse perseguições por depender da aprovação humana, teria desistido no primeiro golpe. Mas ele venceu porque vivia sustentado por uma certeza: Deus o havia chamado. E essa convicção transformou um perseguidor em apóstolo, um acusado em testemunha, um preso em escritor de cartas que mudariam o mundo. Esse é o tipo de força que nasce apenas quando você entende que seu chamado é maior que seu sofrimento. Paulo tinha uma mentalidade completamente diferente da maioria das pessoas. Enquanto muitos enxergam perseguição como motivo para recuar, ele via oposição como matéria-prima para avanço. Ele tinha uma capacidade incomum de reinterpretar a dor, redirecionar ataques e transformar situações desfavoráveis em ambientes férteis para o propósito. Em Filipenses 1, 12, 14, Paulo escreve algo impressionante. Sua prisão, em vez de ser um obstáculo, se tornou um megafone para o Evangelho. Ele estava acorrentado, mas a mensagem não estava. Ele estava limitado fisicamente, mas espiritualmente mais ativo do que nunca. O segredo de Paulo estava na forma como ele enxergava as situações. Ele não olhava a perseguição como sinal de abandono, mas como oportunidade estratégica. Ele não estava perguntando por que aquilo acontecia com ele, mas para que Deus estava permitindo aquilo. E essa simples mudança de perspectiva alterava completamente sua capacidade de permanecer firme e produtivo, mesmo sob intensa pressão. Pessoas dominadas pela dor paralisam, pessoas dominadas pelo propósito avançam. Paulo escolhia o propósito. Quando ele foi preso, a expectativa de seus inimigos era simples: silenciar a mensagem e neutralizar o pregador. Mas o efeito foi exatamente o oposto. A guarda pretoriana inteira ouviu o evangelho através dele. Guardas que se revezavam para vigiá-lo acabavam sendo evangelizados, discipulados e transformados. Era como se cada tentativa de prendê-lo se tornasse uma sala de aula para Deus agir. Paulo não estava interessado em reclamar da corrente que o prendia. Ele estava interessado em aproveitar a pessoa ao lado da corrente. Da mesma forma, quando ele era caluniado, não gastava energia tentando provar que seus críticos estavam errados. Ele simplesmente continuava fazendo o que Deus o chamou para fazer. E suas obras falavam mais alto do que qualquer acusação. Ele compreendia que responder com indignação só fortalece o inimigo, mas responder com propósito enfraquece o ataque. Em vez de gastar palavras defendendo-se, ele usava sua energia para servir. E no fim,
Sua fidelidade era o que o justificava. Perseguições para Paulo eram oportunidades providenciais. Quando tentaram impedir sua pregação, ele escreveu cartas. Cartas que atravessaram séculos, derrubaram impérios espirituais, formaram teologia, ensinaram gerações, moldaram nações e continuam fazendo isso hoje. A prisão que deveria silenciá-lo se tornou o palco para que suas palavras ecoassem até os dias de hoje. Ninguém poderia prever que tentar calá-lo resultaria em amplificar sua voz ao longo dos séculos. Mas esse é o poder de uma mentalidade moldada por Deus. O que veio para destruir se torna ferramenta de construção. Paulo também tinha a sabedoria de não interpretar perseguições como falhas de Deus. Ele entendia que o propósito de Deus é maior do que o conforto humano. Ele sabia que oposição não é sinal de ausência de Deus, mas muitas vezes de avanço no reino. Quando a escuridão resiste, normalmente é porque algo de valor está sendo construído. Paulo enxergava a perseguição como confirmação de que estava mexendo onde precisava mexer, confrontando o que precisava ser confrontado e avançando onde muitos desistiriam. Outro ponto fundamental é que Paulo inspirava outros a serem corajosos. Ele diz que muitos irmãos, ao verem sua postura na prisão, criaram ousadia para pregar sem medo. Isso significa que sua atitude diante da oposição tinha efeito multiplicador. Quando uma pessoa resiste com coragem, outras encontram força por meio do exemplo. A prisão de Paulo não apenas o fortaleceu toda a comunidade. Ele se tornou evidência viva de que a perseguição não pode parar alguém que está completamente entregue ao propósito. Além disso, Paulo não escolhia circunstâncias para servir. Ele servia em qualquer ambiente. Se estava livre, pregava nas ruas. Se estava preso, pregava na prisão. Se estava diante de reis, falava a verdade. Se estava entre escravos, falava com amor. Nada mudava sua missão, nada mudava sua entrega, nada mudava sua identidade. Sua mentalidade era tão ajustada ao propósito de Deus que ele conseguia converter qualquer cenário em oportunidade. E isso é um ensinamento profundo. A unção de Deus não depende da situação, depende da disposição. É por isso que Paulo não era derrotado pela perseguição. Ele simplesmente a redirecionava. O que para muitos seria paralisante, para ele era combustível. O que seria fim, ele transformava em começo. O que seria trauma, ele convertia em testemunho. Não existe perseguição capaz de parar alguém que encontrou propósito até na dor. Paulo não enfrentava perseguições porque tinha uma força extraordinária dentro de si. Ele mesmo afirma repetidas vezes que era fraco, limitado e completamente dependente de Deus. O segredo da sua vitória não estava na autoconfiança, mas na confiança absoluta no Senhor. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele revela um dos princípios mais profundos da vida cristã. A força verdadeira não nasce da ausência de fraqueza, mas da entrega total a meio a ela. Quando Deus lhe disse, "Minha graça te basta", não estava oferecendo explicação, mas sustentação. Não estava prometendo ausência de luta, mas presença divina durante a luta. Esse entendimento mudou radicalmente a forma como Paulo enfrentava perseguições. Ele percebeu que a fraqueza humana não era um obstáculo para Deus agir. Era justamente o espaço onde Deus se manifestava com mais intensidade. Por isso, ele pôde declarar, "Quando sou fraco, então é que sou forte." Não porque a fraqueza em si produz força, mas porque a fraqueza reconhecida abre portas para a força sobrenatural de Deus atuar. Paulo descobriu que a dependência em Deus é a verdadeira arma espiritual. Perseguições têm uma característica incomum: expõem os limites humanos. Elas mostram onde o ânimo se desgasta, onde as emoções se iniciam e onde o corpo cede. Mas foi exatamente nesse lugar de exaustão que Paulo experimentou a intervenção de Deus.
Ele não fingia ser invencível. Ele não escondia suas dores. Ele não mascarava seus medos. Em vez disso, ele os trazia diante de Deus e dizia: eu não posso, mas tu podes. E essa rendição se transformava em força. Ao se fortalecer no Senhor, Paulo eliminou dois inimigos da alma: o orgulho e o desespero. Orgulho faz a pessoa acreditar que pode vencer tudo sozinha, e isso inevitavelmente leva à queda. O desespero faz a pessoa acreditar que não pode vencer nada, e isso inevitavelmente leva à desistência. Paulo encontrou o meio perfeito. Ele sabia que sozinho não podia, mas sabia que com Deus nada poderia detê-lo. Essa consciência tirou o peso das circunstâncias e colocou seu coração no lugar certo, totalmente apoiado no caráter e no poder de Deus. Além disso, Paulo não buscava consolo em sentimentos passageiros. Ele se fortalecia naquilo que Deus havia dito. A frase "minha graça te basta" se tornou seu alicerce. Ele carregava essa verdade em meio a açoites, prisões, rejeições, calúnias e ameaças. Quando o corpo enfraquecia, a promessa o sustentava. Quando as emoções vacilavam, a palavra de Deus o estabilizava. Ele aprendeu a viver num tipo de dependência tão profunda que nenhum ataque externo conseguia roubar sua paz. Essa postura transformou Paulo em alguém inabalável. Não porque ele não sentia dor, mas porque a dor não governava suas decisões. Ele reconhecia suas fraquezas, mas se recusava a permitir que elas definissem seu destino. Sua força era emprestada, sua coragem era dada, sua resistência era sustentada. Ele vivia no poder de Deus, não no próprio. Por isso ele venceu perseguições. Não porque era forte demais, mas porque era dependente o suficiente. Não porque tinha tudo sob controle, mas porque confiava naquele que controla tudo. E esse é o princípio central deste tópico. Você não vence pela força que tem, mas pela força em quem confia. Poucos textos revelam tanto sobre a mente de Paulo quanto Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essas palavras mostram um princípio central na vida de Paulo. Ele não desperdiçava energia emocional com aquilo que não podia controlar. Ele sabia selecionar seus focos, e é por isso que conseguia manter a calma, mesmo cercado de adversidades. Paulo entendia que a ansiedade cresce quando a mente se divide. Quando você tenta olhar para tudo ao mesmo tempo, passado, presente, futuro, problemas, opiniões, medos, possibilidades, o coração se fragmenta. É nesse ponto que nasce a inquietação. Por isso Paulo tomou uma decisão diária: olhar para o alvo, não para os obstáculos. Ele sabia que quem vive olhando para o que atrapalha, perde o que edifica. Quem olha para as pedras se esquece do caminho. Quem fixa os olhos nas dificuldades se afasta do propósito. O foco de Paulo era tão claro que nada conseguia desviá-lo. Ele não gastava energia com críticas, injustiças, contradições ou ataques que surgiam contra ele. Em vez de reclamar das prisões, ele escrevia cartas. Em vez de lamentar perseguições, ele fortalecia igrejas. Em vez de se desgastar com o que não podia mudar, ele investia no que realmente tinha valor. Esse foco o mantinha emocionalmente estável. Ele entendia que não podia controlar os ventos, mas podia controlar a direção do seu barco. O segredo da calma de Paulo está justamente aqui. Ele não permitia que a mente vagasse por caminhos inúteis. Ele não alimentava pensamentos inúteis, discussões inúteis, comparações inúteis ou preocupações inúteis. Para ele, tudo que roubava foco também roubava paz. Por isso, ele mantinha os olhos fixos na missão, na fé e na corrida que Deus lhe confiou.
Muitas pessoas hoje vivem ansiosas porque tentam carregar assuntos que não lhes pertencem, lutar batalhas que não foram chamadas para lutar, resolver problemas que não podem resolver e dar atenção a coisas que não valem o desgaste. A ansiedade cresce à medida que o foco se perde. Quando você tenta olhar em muitas direções, o coração se enfraquece. Paulo mostra um caminho melhor: concentrar-se no que é eterno, no que é essencial, no que realmente transforma. Por isso ele declara: prossigo para o alvo. Essa mentalidade produz leveza. O princípio é claro: quem tem foco encontra paz. Quem se dispersa encontra ansiedade. Quando você alinha a mente ao propósito, a alma encontra descanso. Paulo sabia que a batalha pela calma não se vence apenas no campo das emoções. Ela se vence principalmente no campo dos pensamentos. Por isso, ao falar sobre ansiedade em Filipenses 4, ele continua dizendo: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa instrução revela uma das disciplinas mais poderosas da vida cristã: a educação da mente. Paulo sabia que a mente não permanece neutra. Se você não a direciona, ela se perde. Se você não a disciplina, ela te domina. Ele entendia que pensamentos desordenados produzem sentimentos desordenados e que pensamentos alimentados pela mentira produzem emoções alimentadas pelo medo. É por isso que pessoas com a mente solta, entregue a qualquer ideia, acabam vivendo com o coração inquieto. Uma mente indisciplinada nunca produz paz. Para Paulo, vencer a ansiedade não era apenas orar. Era também aprender a pensar de maneira correta. Ele sabia que não basta entregar o problema a Deus pela manhã e depois alimentá-lo com pensamentos negativos durante o dia. Não basta orar por paz e depois meditar no caos. Não basta pedir descanso e depois cultivar preocupações. Por isso, ele orienta os cristãos a substituir pensamentos destrutivos por pensamentos saudáveis, baseados na verdade de Deus. Essa prática não é automática. Paulo chama isso de um exercício contínuo. Ele está dizendo: pensem no que é verdadeiro e não no que vocês imaginam, no que é puro e não no que contamina, no que edifica e não no que destrói, no que fortalece e não no que abate. Ele sabia que a mente, quando disciplinada, se torna aliada da fé e, quando indisciplinada, se torna inimiga da paz. Muitas pessoas hoje se desesperam não porque o problema é grande, mas porque os pensamentos são descontrolados. A mente cria cenários, amplia medos, projeta tragédias e repete mentiras. A pessoa não sofre pelo que está acontecendo, mas pelo que imagina que acontecerá. Foi por isso que Paulo insistiu nesse ponto. A mente precisa ser educada pela verdade. O princípio é direto e transformador. Mente indisciplinada, coração inquieto. Quando você aprende a filtrar seus pensamentos, a paz deixa de ser um momento e se torna um estado contínuo. Foi assim que Paulo manteve calma em situações que afundariam qualquer pessoa. Ele cuidava da mente quanto cuidava do espírito. Ao olhar para a vida de Paulo, percebemos que ele não venceu perseguições porque tinha uma personalidade forte, uma mente imbatível ou um temperamento naturalmente resistente. Ele venceu porque entendeu princípios espirituais que transformam qualquer pessoa comum em alguém capaz de suportar pressões extraordinárias. Perseguições sempre existiram e sempre existirão de diversas formas: críticas injustas, rejeições, ataques, calúnias, portas fechadas, oposição espiritual, adversidade emocional. Mas Paulo nos mostra que é possível permanecer firme, saudável e produtivo em meio a tudo isso quando o coração está fundamentado naquilo que realmente importa. Ele venceu porque sabia quem o havia chamado. Esse é o ponto de partida. Quando você vive para agradar a Deus,
a perseguição perde seu poder intimidativo. Quando você sabe que seu chamado vem do céu, as vozes da terra não conseguem te travar. A convicção do propósito é a âncora da alma. É o que impede que ataques externos se tornem desmoronamentos internos. Ele também venceu porque transformava oposição em oportunidade. Onde qualquer pessoa normal veria derrota, Paulo via possibilidade. Onde outros recuariam, ele avançava. Ele não interpretava ataques como encerramento, mas como redirecionamento. Sua postura diante das adversidades é uma das maiores lições da vida cristã. Você não controla o que fazem contra você, mas controla como responde. E a sua resposta pode transformar batalhas em portas abertas. Mas nada disso seria possível se Paulo confiasse apenas em si mesmo. Ele vencia porque se fortalecia no Senhor. Ele sabia que sua força humana não era suficiente para suportar tanto. Ele entendeu que fraqueza não é falha, mas lugar de encontro com a força de Deus. Essa consciência libertou sua alma de duas prisões: a ilusão da autossuficiência e o desespero da incapacidade. Ele vivia num terreno seguro, onde a dependência de Deus se tornava fonte de coragem. Ao juntar esses princípios, vemos que Paulo não era intocável. Ele era dependente, não era invencível, era sustentado, não era indestrutível, era guardado pelo propósito. Sua vitória não veio de estabilidade emocional, mas de convicção espiritual. Não veio do ambiente favorável, mas da confiança constante. Ele aprendeu a olhar para Deus enquanto enfrentava homens. Aprendeu a se apoiar na verdade enquanto lidava com mentiras. Aprendeu a permanecer de pé porque sabia que não caminhava sozinho. E é assim que você também pode vencer as perseguições que enfrenta. Não tentando ser mais forte, mas aprendendo a confiar mais profundamente. Não tentando provar quem você é, mas descansando em quem Deus diz que você é. Não tentando evitar ataques, mas aprendendo a transformá-los em crescimento. Não tentando apagar sua fraqueza, mas entregando-a para que Deus mostre sua força através dela. Perseguições não têm poder de parar alguém que está firmado em Deus. Elas podem até atrasar, mas nunca impedir. Podem ferir, mas não destruir. Podem pressionar, mas não derrubar. Porque quem caminha sustentado por Deus sempre se levanta com mais força do que tinha antes.